Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de ter gravado outro vídeo agora, mas dado o ocorrido em Recife, capital do estado de Pernambuco, não pude deixar de comentar, porque creio que o que aconteceu foi, digamos assim, o ápice da selvageria que eu vi nessas terras desde então. Claro que homicídios intencionais praticados com armas de fogo, ou, ou esfaqueamento, ou coisas assim, são muito piores. Mas há certas coisas que são uma demonstração maior de selvageria, de brutalidade do que outras. Uma dessas é justamente o que aconteceu em Recife após a briga entre torcedores do Sport e Santa Cruz, que foi o empalamento tá? De um chefe de torcida organizada à plena luz do dia e na rua. E é algo que deveria nos chamar a atenção. Por quê? Quais são... Aliás, isso não digo assim, é consequência, tá? De um processo de brutalização, de desumanização que há nessas terras. E não só no Brasil. O fenômeno é mundial, tá? Mas isso parece muito mais acentuado aqui na América Latina e em especial no Brasil, tá? E claro, também, eu acho que no Haiti está pior ainda, porque ali há canibalismo já. Mas o Brasil não está muito longe do Haiti. E o que aconteceu em Recife é digamos assim, é uma prova disso, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Pois bem, nas minhas redes sociais, onde eu sou mais, digamos assim, informal, como no X, ou no status do WhatsApp, no story do Instagram, eu frequentemente chamo o Brasil de Bostil. Justamente para expressar a minha indignação com certas coisas que acontecem por aqui. E certa vez alguém não gostou, e por meio de indiretas, quis mostrar que a cultura brasileira na verdade é bonita, que tem muitas coisas boas aqui, mostrou um festival tradicional lá de Santa Catarina, postou algumas músicas caipiras, algumas músicas que referem-se ao sertanejo raiz, etc. Mas isso daí é fugir da realidade. É fugir da realidade. É o que muitos chamam de coping, né? Justamente porque quando nós saímos na rua, às vezes nem precisa fazer isso, mas quando saímos na rua, o que a gente vê não é, de forma alguma, essas coisas aí. O que a gente vê é gente escutando funk alto. O que a gente vê é gente escutando brega alto.
pagode alto e outros lixos sonoros que eu me recuso chamar de música. E o que eu vejo não são pessoas conhecedoras das culturas mais antigas, tradicionais. O que eu vejo é um monte de gente burra, com todo respeito, é um monte de gente burra, tá? Um monte de gente que não sabe responder coisa com coisa. Pessoas que, se eu perguntar sobre maçãs, vão responder sobre laranjas, porque não vão entender a pergunta. Pessoas que são incapazes de interpretar uma mensagem do WhatsApp. Tá? São incapazes de interpretar a mensagem do WhatsApp. Que dirá ler um Dostoiévski da vida. Não, nem precisa de Dostoiévski. Um Machado de Assis. Não são capazes. E qual é a surpresa de chegar nesse nível de selvageria como empalar uma pessoa por causa de futebol? Qual é a surpresa disso? Qual é a surpresa? Não há surpresa. Estamos falando de uma população que já está brutalizada, que já está intencionalmente emburrecida. Essa é a prova cabal de que o ensino público daqui não presta, é inútil, serve só para doutrinar, serve só para brutalizar, serve só para promover valores que não deveriam ser promovidos. O funk é só um exemplo que eu dei. O brega também. O pagode também. E outros lixos sonoros promovidos aqui. Tá? É um país que não sabe produzir mais música. É um país que não sabe produzir filmes. É um país que não sabe mais escrever livros. É um país que não sabe fazer nada. Nada. Absolutamente nada. São pessoas que ficam emocionadinhas com futebol, com outras futilidades. Pessoas que têm por ídolos esportistas. Acham que Ayrton Senna é herói, acham que Pelé é herói. Pessoas que ficam todas emocionadas com a possibilidade da Fernanda Torres ganhar o Oscar. Grande porcaria. Grande porcaria. Né? Grande porcaria se acontecer de um brasileiro, uma brasileira ganhar um Oscar. Grande porcaria. Qual vai ser a utilidade? Essa é uma amostra da irracionalidade daqui. Não é como se suíços comemorassem uma coisa dessa, por exemplo, né? Sendo que a maioria das pessoas não estão nem aí. E por que eu estou falando todas essas coisas? Tá? Porque o que se vê é que a maioria nos países desenvolvidos as pessoas não se importam tanto com coisas assim. Há agitações na rua por causa de premiações assim? Mas eu duvido muito que aconteça de alguém ser empalado. Nas ruas assim. E isso não é exatamente novidade. Tá? É apenas uma amostra extraordinária do que pode acontecer. Se você vasculhar noticiários daqui e ali, veremos notícias não muito diferentes. Por exemplo, que tal a notícia de um juiz de futebol que foi esquartejado após uma partida lá no Maranhão? Há outros casos ainda. Dentre outros tantos, né? Já que estamos falando
do país com maior número total de homicídios do mundo. Na média, só perde para outros países bem piores do que aqui, como os países africanos, o Haiti e alguns da América Central e por aí vai. Imagine só, né? Mas vamos ao que interessa. Por que eu coloquei como título A Invasão Vertical dos Bárbaros? Então, A Invasão Vertical dos Bárbaros é o melhor livro do Mário Ferreira dos Santos. Tem muita coisa que eu não gosto dele, mas tem outras que eu gosto bastante. E uma das coisas que eu mais gosto desse autor é justamente esse livro. É o melhor livro dele. Mas por que invasão vertical? E por que não horizontal? É invasão vertical porque os bárbaros já estão sendo formados na sociedade. Aqui no Ocidente já. Não há mais invasão horizontal, onde bárbaros de fora se infiltram, ocupam aqui. Agora, eles mesmos são formados e os bárbaros que estão sendo formados aqui são piores do que os que invadiram Roma. Piores, muito piores, como podemos ver com essa notícia, por exemplo. E muitos podem até falar, mas acontece bagunça lá de fora, há briga de torcidas. Veja, por exemplo, os Barra Brava lá na Argentina, as brigas que às vezes acontecem no El Clássico lá na Espanha, os hooligans ingleses, meu filho. Eles, por mais que façam besteiras, tá? Não chegam nesse nível de brutalidade. Porque fanático de futebol é retardar tudo igual, em qualquer lugar do mundo. Mas em graus muito diferentes. Muito diferentes. E convenhamos, tá, que o problema daqui do Brasil não é apenas a violência de torcida. O que aconteceu nesse dia apenas simboliza o que nem deveria surpreender tanto. O que vão esperar de pessoas que ouvem funk? O que vão esperar de pessoas que gostam de ver vantagem? O que podem esperar de pessoas que gostam de vilipendiar patrimônios alheios? O que podem esperar de pessoas que passam a perna, que cometem fraudes, que aplicam golpes e se acham o máximo? Aí depois vem gente dizer que a China tá levando coisas daqui, os Estados Unidos rouba coisas daqui, mas não sei de gente de onde rouba coisas daqui. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque quem é de fora não é otário. Quem é de fora não é idiota. E o brasileiro não sabe se proteger porque ele já está imbecilizado. Eu nem acho que isso é roubo, tá? Por começar. Não no sentido estrito, pelo menos. E até porque as pessoas acreditam em qualquer lorota, né? Inclusive. O brasileiro, no geral, é muito ingênuo. Muito ingênuo. Tá? Muito crédulo. E, enfim, justamente por conta dessa própria inversão de valores. O brasileiro é muito incrédulo com o que deveria ser cético e é cético com coisas com que deveria ser crédulo. Mas enfim, voltando, eu recomendo muito a leitura, tá? Da Invasão Vertical dos Bárbaros. Eu separei uma citação que expressa bem o modo de pensar do brasileiro médio. Aqui vai. O fraudulento é visto como um habilidoso intelectual do crime. O chantagista é um artista da malícia. O contraventor é um acrobata
que se desvia com requintes da malha da lei. O corrupto é um hábil defensor dos seus direitos à participação dos bens sociais. A falcatrua, a falsificação, o golpe são exemplos de acuidade mental. A delinquência é o limite que alcança o mais hábil. Os honestos são deprimidos e ridicularizados. A vítima desses crimes é apresentada como um ingênuo indesculpável, que parece bem merecer a lesão sofrida, por deixar-se embaer em sua boa-fé. Então, tem tudo a ver com o que estamos vendo. Porque o virtuoso é aquele que gosta de levar vantagem. O virtuoso é aquele que gosta de cometer toda sorte de crime e ainda assim seria impune. Ter como um país desse dar certo? Acredito que não. Porque estamos num país que premia os vagabundos, premia os parasitas, premia os bandidos e provavelmente os responsáveis por essa atrocidade que nós vemos em Recife não pagarão a pena devida. Entendam, tá? Que uma solução parcial para esse problema são penas duras. Os bandidos é que tem que ter medo de nós, e não o contrário. Eles que devem sentir medo de serem penalizados. Eles têm que receber uma pena mais dura. Que pena é essa? Usando termos eufêmicos, tá? Digamos que as cidades devem ser higienizadas, tá? Detetizadas desses parasitas, dessa gente. É essa a solução parcial, tá? Porque assim nos sentiremos mais seguros de andar na rua sabendo que vagabundos serão eliminados. Mas não é o que acontece aqui. Enquanto não acontecer, casos como esse de empalamento a plena luz do dia ficará cada vez mais comum. Hoje não podemos sair na rua tranquilos. Nós temos que ficar escondendo a carteira, nós temos que ficar escondendo o celular. Temos que ficar olhando para os lados. Todo dia, quando saímos, não sabemos se nós vamos voltar vivo para casa, porque não sabemos se a gente pode ser assaltados. Tá? E não sabemos qual será a reação de um bandido quando nos soltar. Afinal, que realidade é essa? Quando nós chegamos num pico de violência, como os aqui, os policiais deverão ser mais truculentos mesmo. Eu já vi esses esquerdistas amaldiçoados reclamarem da violência policial daqui de São Paulo. Eu acho que eles estão sendo poucos violentos ainda. A truculência deveria ser maior. Muito maior, muito maior. Alguém vai objetar. Mas nos países envolvidos os policiais não são tão violentos. Bem, que tal primeiro alcançarmos o nível de segurança e desenvolvimento desses países? No nível de educação desses países. Primeiro tem que chegar nesse nível, depois a gente pensa se os policiais estão sendo violentos com bandido ou não. Eu acho que não, tá? Eu acho que, mesmo ser por absurdo o Brasil alcançar o nível de desenvolvimento de uma Suíça da vida, eu acho que os policiais deveriam continuar violentos contra bandidos, porque bandido não tem que ser tratado com carinho em nenhum lugar do mundo. Bandido é bandido.
tá? Gente que rouba, gente que pratica violência, gente que tira a vida dos outros, gente que aplica golpes, gente que engana, tá? Essas pessoas, elas têm que sofrer com a violência policial, sim. E não temos que ter nenhuma pena. Tá? Bandido, ele é um parasita que deve ser eliminado. Muito ao contrário do que diz o Bergoglio lá no Vaticano, tá? Então, é isso. E só uma coisa, eu não acho que esse país tem solução. Quem puder sair daqui, que saia. E quem não puder sair, procure ser caridoso, procure ficar na graça de Deus para que possa se salvar carregando as cruzes que esse país tem a oferecer. Mas se você quiser dar um futuro decente para sua família, para si mesmo e puder sair daqui, que saia. Que saia. Então é isso, meus amigos. Considere ajudar o canal, me siga nas redes sociais, fique com Deus e até um próximo vídeo.